Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre amadurecimento cristão, né? Sobre essa caminhada, essa peregrinação e de fato o avanço, né, na fé, o crescimento espiritual que é necessário, é fundamental para todo cristão. Vamos, né, já ir direto ao assunto, vamos já começar esse negócio aí. Eu quero primeiro que você imagine comigo agora uma criança. Imagine essa criança, né, aprendendo a caminhar, por exemplo, aprendendo a dar os primeiros passos ali. Então, o que acontece, né, se a gente for pegar essa criança, a gente vai notar que essa criança, ela vai ter certa dificuldade em ficar em pé. Primeiro ela vai ficar meio desequilibrada, depois ela vai conseguir ficar em pé e vai chegar ao ponto de dar esse primeiro passo. E aí depois vai ter queda, ela vai acabar caindo. E aí não vai ser fácil, mesmo depois de ela ter dado o seu primeiro passo, ou dado, né, alguns passos, ela vai tornar a cair, ela vai tornar, né, a realmente acontecer alguma coisa, um desequilíbrio ali, ela vai acabar caindo novamente. Mas esse não é o foco aqui é a persistência dessa criança, né? E também o pai ou a mãe que está observando essa criança. Se você for reparar, né, num pai, numa mãe que tá vendo isso, tá analisando, ele fica ali só quietinho na dele, ou às vezes até, né, motivando, vem filho, vem aqui com a mamãe, vem, né, corre aqui pro pai, né, então ele vai ficar ali motivando, vai ficar ali observando, não vai ajudar de fato, talvez ele até ajude depois a levantar, mas nesse primeiro momento de deixar, tem que deixar a criança, né, tomar autoconfiança e ir e realmente tirar, né, todo o medo, todo o empecilho e ela caminhar sozinha. E é isso que Deus faz com a gente também. Deus, muitas vezes na nossa vida, Ele se permite ficar em silêncio ou ficar só nos observando, porque Ele quer justamente que a gente desenvolva. A palavra de Deus diz que a gente tem que prosseguir em conhecer ao Senhor, a gente tem que prosseguir, né, no conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é um Pai grande, ele tem coisas grandes, ele tem coisas muito maiores e melhores para nós. Muitas vezes a gente vê cristãos acomodados com a sua vida espiritual, sendo que tem muito mais ainda para ele, tem muita coisa para ele aprender, tem muito segredo para ele descobrir, para ele fluir realmente. Então Deus, ele vai requerer de nós sair do nível técnico para huios. Ou seja, o que é isso, Pamela? Técnico e huios. Técnico seria aquela pessoa que conhece Deus, conhece Cristo, aceita aquela novidade de vida, começa a viver, a se transformar em nova criatura. Isso seria o nível técnico. Então, é aquele novato na fé, né? Que a Bíblia também nos fala de pequeninos na fé, os pequeninos. Mas Deus não quer que a gente fique nesse nível técnico, mas que a gente desenvolva para o nível huios, que seria o nível de filho maduro, de filho espiritual, que depois também se torna pai. O que seria esse pai? Pai espiritual é aquele realmente ir e fazer discípulos, é aquele filho que está preparado para ser pai de outras pessoas, para cuidar, para zelar. Não é mais ele que precisa de cuidado agora, mas é ele que passa a cuidar de outras pessoas. E é esse nível, é esse patamar, esse lugar que o Espírito de Deus quer nos levar. Então a gente tem que estar preparado para isso. Mas como a gente vai estar preparado? Buscando no Senhor, buscando crescer, prosseguir em conhecê-lo. Não adianta de nada a gente ficar lá 10, 20, 30 anos na igreja e sempre estar com a mesma mentalidade. A palavra de Deus nos diz para a gente renovar as nossas mentes, né? Para a gente não se conformar com o mundo, mas que a gente deve renovar a nossa mente. E quem é que renova a nossa mente? É Deus. Ele renova a nossa mente. Se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e abrir, um dia tu vai ter uma revelação de Deus. No outro dia você abre a mesma palavra, já sai uma outra coisa. Isso é incrível. A palavra de Deus é realmente viva, né? Então, Deus, ele quer nos levar a um nível mais excelente, a um nível mais profundo com ele. Vamos dar o exemplo, então, de uma pessoa que está na frente de um mar, por exemplo. Ela está na frente de um mar, por exemplo, eu estou aqui, estou na frente de um mar. Se eu ficar aqui na frente, né, dessa imensidão, um oceano todo lá na frente, mas eu tô aqui bem com a minha pontinha do pé na água. Se eu ficar aqui, eu posso até agitar, posso, né, fazer o que for, tô com a água na canela. Posso fazer o que for, eu não consigo mergulhar aqui.
Eu não consigo nadar aqui, não adianta eu me movimentar, não adianta eu chutar areia, eu chutar água, que não vou conseguir nadar nesse nível. É necessário que eu caminhe um pouco mais, que eu vá um pouco mais até a frente, que eu ande mais para que daí a água comece a subir. Daí daqui a pouco a água começa a chegar no joelho, começa a chegar, né, aqui no peito, e aí sim eu começo a poder realmente nadar. E é nesse nível que Deus quer nos levar com Ele, né? É o nível que nós não estamos lá só fazendo, né, aqueles velhos rudimentos que a gente fazia antes. Deus quer nos levar a um nível que a gente até perca o controle, que não dê mais pé, né? Por exemplo, que não dê mais pé, que a gente não esteja mais no controle da situação. Deus quer nos levar a um nível que a gente nade naquelas águas. Vamos dizer que aqui as águas simbolizam o Espírito de Deus. Então, por exemplo, eu estou lá caminhei, cheguei a um nível que não dá mais pé, eu tenho que nadar. Daí eu começo a nadar. E aí eu tenho que chegar a esse nível para que as águas me levem aonde elas querem me levar. Então Deus quer nos levar a esse nível na presença dele, né? Por exemplo, que a gente submerja na presença dele, que a gente nade na presença dele, que a gente perca o nosso controle na presença dele, para que daí ele, né, simbolizando ali as águas, nos leve para onde ele quer nos levar. Então Deus quer que a gente cresça nele, que a gente busque ele, né? A palavra diz, bate a porta, vai ser aberta. A gente tem que bater, a gente tem que buscar, a gente tem que ir a um nível mais profundo. A gente não pode se contentar com o que a gente já sabe, com o que a gente já tem. Não, a gente precisa ir mais, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa amar mais o nosso próximo, orar por eles, estender as nossas mãos, clamar, interceder. Então, é esse nível que nós vamos seguir sendo aperfeiçoados, como Paulo vai dizer, né, que a gente tem que seguir a nossa vida buscando essa perfeição, que Deus, ele vai, né, nos moldando, vai nos capacitando, vai nos orientando até a volta, até o dia de Cristo Jesus vier nos buscar a sua igreja. Então, vamos seguindo sendo aperfeiçoados, mas a gente só pode seguir sendo aperfeiçoados se a gente permitir, se a gente der essa legalidade para o Espírito de Deus, né, realmente fazer essa transformação na nossa vida, nos ensinar, nos levar a outros níveis, ensinar coisas novas, para que a gente realmente flua, né? Como um manancial de águas vivas fluindo de nós para essa terra, para essa geração. Então, Deus, ele quer, mas isso requer de nós, isso requer de você. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que de alguma forma ele tenha te edificado, te abençoado e te inspirado a buscar mais a Deus, a buscar mais o Senhor, e que você tenha cada vez mais sede do Espírito Santo de Deus e que queime cada vez mais essa chama no teu coração. Amém? Então esse foi o vídeo, um beijo no coração de todos, amo vocês e tchau!